Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de Autodesk Revit. Pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender a colocar itens de anotações como materiais, identificação para portas, ok? Também colocar algumas dimensões como ângulo, raio, diâmetro e assim por diante. Mas lembrando, antes de começar a aula, eu quero pedir para vocês, se vocês estão gostando aí da série, das aulas de Revit, cliquem aí no gostei, ok? Compartilhem, divulguem esses vídeos para mais e mais pessoas, porque essas aulas são gratuitas, ok? E deixando seu favorito aí no vídeo, eu vou poder dedicar muito mais tempo só para vocês aqui no YouTube, beleza pessoal? Então, deixe o seu comentário, compartilha pelo Facebook, Google+, Twitter e é isso aí. Bom, vamos ao que interessa e vamos à nossa aula. Primeira coisa, eu estou aqui com a planta, né, criada no nosso projeto até então, nessa 27ª aula. Só que eu coloquei aqui alguns componentes extras que não estão no nosso sistema. Por exemplo, uma torre, né, uma parede cilíndrica, algumas paredes com ângulos e 3 tipos de piso aqui que estão desnivelados. Eles estão em 3 níveis diferentes, para representar depois os itens de altura de cada um. Bom, então essa foi a única diferença que eu fiz nesse nosso processo. Bom, para começar, eu vou clicar aqui em cima na aba de anotar, ok? Bom, nós já conversamos na última aula sobre o item de alinhado e o linear, e o próximo item aqui vai ser o angular. Quando você habilita o item de cota angular, ele traz na barra de opções, logo abaixo do menu Ribbon, aqui ó, faces de parede, centro de núcleo, faces do núcleo ou linhas de centro de parede. Para fazer uma cota e ficar um pouco mais coerente com a informação, como se diz, não vou pegar o ângulo interno de uma parede, até mesmo porque é a mesma face paralela da construção. Eu ponho aqui ó, face de parede. Eu vou executar um clique na referência inicial e o segundo clique na parede que eu desejo cotar. Você pode colocar tanto para dentro essa cota ou para o lado de fora. Então aqui eu tenho 135 e um pouquinho aqui para a direita, quando eu viro o mouse, 45 graus, ok? Nos 4 quadrantes, eu posso puxar aqui a minha informação. As paredes têm que estar juntas? Não, as paredes podem estar separadas, ou seja, entre elas não tem nenhum vínculo. Por exemplo, entre essas duas paredes, elas não fazem ligação, mas ela tem uma parede de junção. Mesmo eu deletando essa parede, ok? Elas não têm mais ligação. Se eu puxar aqui o meu item de ângulo, ele vai informar qual é a medida. Beleza? Bom, se eu quiser movimentar o texto, basta clicar em cima da cota após ter criado, em cima aqui ó, do número, ou seja, da informação, clica, mantém apertado o botão do mouse e arrasta. Nota que ele vai trazer uma linha auxiliar, ok? E vai deixar o seu número aí numa posição nova, ok? Eu prefiro fazer um ângulo mais aberto, ou seja, eu vou clicar em cima dessa cota e deletar. Vou refazer aqui as informações e abrir mais aqui então o ângulo em relação a essas duas paredes, ok? Ficando numa posição mais adequada ali, eu clico e travo a minha informação, beleza? Bom, o próximo item de novo aqui, vou apertar a tecla ESC, vou voltar para a barra de anotar. Eu vou encontrar 3 componentes, o item radial, diâmetro e comprimento do arco. Simples como um clique, habilito a opção radial, ok? Ele também me dá as opções de face, centro ou núcleo. Aqui sim vai fazer diferença. Se você medir pela face interna, pela face externa ou pelo núcleo, vai fazer diferença em relação às dimensões. Eu vou deixar habilitado face da parede. Então, clicando internamente, eu tenho um raio de 1,79. Se eu clicar pelo lado de fora, eu tenho um raio de 1,94. Ou seja, ele está acrescentando exatamente aí 15 centímetros, que é a espessura da parede. Ok? Também posso fazer o item de cota de diâmetro em cima dessa parede com um raio. Mesmo não tendo o complemento, ou seja, o 100% aqui do círculo, eu posso clicar numa das informações e ele vai trazer o diâmetro. Eu vou deletar esses dois de raio para vocês conseguirem enxergar. Ó. Na extremidade oposta, ele coloca como se fosse um complemento do raio e o símbolo de diâmetro. Ok? Se eu fizer isso no caso de uma parede,
cilíndrica que esteja completa, é a mesma coisa, ok? E se você fizer pela medida externa também, o diâmetro vai fazer diferença. Por exemplo, ó, internamente ele colocou aqui 2,85, externamente 3,15, ok? Então tomem cuidado com as informações que vocês vão passar aí para os mestres de obra, para os pedreiros, para os engenheiros, porque isso aí vai fazer diferença, ok? Bom, outro tipo de cota é o comprimento de arco. Isso aqui é interessante para você fazer revestimento. Se você vai colocar um madeiramento, você vai fazer aqui primeiro a forma, né, de concreto para executar essa parede, fazer lá o alicerce, depois subir as paredes. Você tem que saber exatamente o comprimento da madeira. Ah, eu vou passar a informação de raio. Não, a informação de raio não tem nada a ver com o comprimento de arco, ok? Ele vai auxiliar se você for fazer um cálculo matemático. Mas aqui no Revit é simples, ó. Habilito o comprimento do arco, ok? Primeiro, eu vou selecionar o arco que eu quero fazer essa medição. Então, eu vou selecionar a parte de fora aqui dessa minha parede. Bom, agora ele está me pedindo para selecionar um ponto que faça a intersecção com esse arco, ou seja, algum elemento que cruze, tanto no início ou no final desse arco. Como eu passo o mouse aqui, ele não encontra nenhuma superfície, nenhum ponto de interferência, eu posso selecionar a face posterior, ou seja, essa face que está no alinhamento do meu arco. Ele vai pedir o segundo ponto de referência, também posso utilizar a parede que faz o alinhamento, ou seja, a continuação do próprio arco. E quando eu clico, ele já traz exatamente a dimensão desse meu arco. Posso inverter a direção, que ele não vai trocar a minha medida, ok? Se eu executar a mesma coisa pela parte interna, ele vai trocar a minha informação. Ah, professor, mas se você puxar agora a medida de raio, é o mesmo? Não. Deixa eu fechar a janela de salvar aqui, ó, 1,79, que é o interno, não tem nada a ver, e o externo 1,94, como eu já havia executado. Beleza? Isso aqui é interessante então para madeiramento, para fazer revestimento, acabamento e assim por diante. Bom, vou cancelar o comando, vou apertar ESC. Eu vou entrar agora no sistema de elevação de ponto. Quando você trabalha com plantas que necessitam de pisos molhados, ou seja, cozinha, banheiro, você vai fazer o banheiro e vai fazer ali o espaço do box, você vai ter que rebaixar o piso, ok? Colocar ele com uma espessura menor, ou mudar a referência em relação ao offset dele, ok? Bom, depois de ter feito o piso, a gente vai entrar com as informações de elevação de ponto. Habilito essa minha informação, ok? Trago o mouse em cima do piso criado e dou um clique. Se você movimentar o mouse, ele cria uma seta, ok? E a partir dessa seta ele vai orientar. Dou um segundo clique, ele vai travar a minha posição na inclinação. Agora ele pede um alinhamento na minha horizontal, ok? Eu vou clicar próxima seta e ele já vai deixar travado. Ah, professor, mas ele não colocou a informação. Sim, ele colocou a informação. Esse piso está referenciado ao nível 00, ao nível da minha planta. Lembrando que 00 para algumas prefeituras é em relação à rua, ok? Se isso fosse então a planta da prefeitura, seria o nível rua. Se você vai construir uma planta para um pedreiro, fica muito mais fácil você referenciar o 00 numa casa, ok? Então, se isso aqui fosse para a prefeitura, seria a rua. Se fosse então aí para uma construção, um sistema mais simples, para ficar mais fácil o entendimento, seria o seu nível 0 de casa, ok? Vou colocar agora nesse nível, ó, ele já me traz outra informação, ó, menos 0,10, ou seja, menos 10 centímetros. Ele está abaixo do nível 00. Um truque que eu utilizo é selecionar um ponto. Sem mexer o mouse, eu dou 3 cliques, 1, 2, 3. Automaticamente a sua cota fica travada. Ah, professor, mas ele tem ali o item de ombro, aqui exatamente ó, no seu item de opções. Quando você faz esse item de ombro, você dá um clique, ele não faz aquela seta de orientação, mas ele pede o segundo clique, ok? E o chamada de detalhe, ele desabilita essa inclinação. Você dá somente um clique, ou direita ou esquerda. Mas fica um pouco estranho. Mesmo você fazendo para a direita, ó, ele inverte a linha, né? Então eu não gosto muito desse sistema aqui de chamada de detalhe ou com habilitando o ombro. É muito mais prático você selecionar a posição, dar 3 cliques e já está definido.
ok? Vai aí a gosto do freguês, vai também a gosto do desenhista. Bom, para deletar é só clicar em cima e deletar, não tem nenhum problema. E o último ponto que eu vou pegar a elevação é esse piso. Notem que se eu colocar a cota interna aqui, ó, vai dar um problema. Eu posso até puxar essa cota para fora. Clico no ponto, puxo lá para fora, crio uma seta, puxo para o outro lado. Você que escolhe, você que define, ok? Escolhendo uma posição, clica e ele está travado, ok? Evitem cruzar medidas, ou seja, cruzar uma informação em cima de um outro piso. Isso pode gerar confusão. Como isso aqui é didático, é só para aplicar o comando. Coordenadas de ponto eu vou deixar mais para frente, porque eu tenho que configurar o meu posicionamento em relação ao norte e ao leste. E como eu não fiz isso no meu arquivo ainda, e é um processo um pouquinho mais complexo, eu vou deixar ali para frente. Só para vocês entenderem, caso a sua planta esteja totalmente referenciada com as coordenadas de norte e leste corretos da sua planta, você habilita o comando, seleciona pontos, e ele vai te passar essa informação com o norte e o leste, ok? E aí você consegue referenciar o seu sistema cartesiano de planta, ok? Então, cliquei nesses 4 pontos, ele traz norte e leste em relação ao que você construiu. Bom, próximo passo que eu vou construir aqui é inclinação de ponto. Esse sistema serve tanto para rampa, tanto para telhados. Nesse nosso caso aqui eu não tenho nenhuma rampa, então eu vou direto lá para o nível de telhado, ok? Aonde eu construí lá as águas, construí lá os itens de cumieira e vamos colocar então esse item de inclinação. Ele é simples também, habilito o item de inclinação, ok? Ele traz aqui ó, um item de seta bem em cima da minha superfície. Dou um clique e automaticamente ele vai definir qual é a direção de queda, ok? E qual é a inclinação. Bom, professor, ele está trazendo aqui com um sistema de 300/1000. Esse fator, ele está configurado dentro da propriedade da cota. Se você parar e recordar, acho que na segunda ou terceira aula que eu falei sobre unidades, é simples, só digitar UN. Dentro aqui de inclinação, ó, ele está como %. Então, ele deveria estar como %, porém, a propriedade dessa informação de cota está por /1000. Para alterar é simples, habilita o comando de inclinação, ok? Ou se já estiver criado a sua cota, basta clicar em cima da informação, ok? E vir aqui no editar tipo, dou um clique, vou descer aqui a minha barra de informações e vou trazer aqui, ó, formato das unidades. Dou um clique em cima desse botão 1235/1000 e aqui dentro nas unidades eu vou colocar percentual. Casas decimais, vamos colocar 2 casas decimais e a simbologia de %, ok? Porque se eu não colocar simbologia, representa como metros. Suprimir zeros à direita, não há necessidade, você pode desabilitar para ficar sempre com as 2 casas decimais. Confirmo com OK, aplico e fecho novamente com OK. Agora sim, nosso telhado tem 30% de inclinação. Se você alterar essa medida no telhado, é alterada as cotas? Sim. Só para vocês terem uma ideia, eu vou voltar aqui para o 3D, vou clicar exatamente no telhado, ok? E eu vou mudar o sistema aqui de inclinação, eu vou colocar 45%. Aplico em cima do telhado, ele já elevou aqui as cumieiras, e quando eu volto lá para a planta de telhado, ele já está representado com 45%. Beleza? Bom, para finalizar essa aula, para não ficar muito longo aí, eu vou trazer aqui identificadores de escadas, ok? Na próxima videoaula eu vou trazer o identificador de categoria e o identificador de componentes, ok? Bom, se você tem aqui uma escada na versão 2013 para frente, você pode colocar a representação de degraus. Eu creio que esse comando não tem na versão 2012. Então, dentro aqui do identificador, na aba anotar, eu tenho aqui, ó, piso da escada, número do espelho e degrau. Habilito o comando, passo o mouse em cima da escada, ou eu quero essas informações do lado esquerdo ou do lado direito. Dou um clique e ele coloca 1, 2, 3, vai até o 12, que é o patamar. E quando eu passo agora para o lado esquerdo da escada, que é a subida, ele leva até o degrau 16.
Você também pode fazer a mesma coisa, ok? No seu nível superior, colocando a identificação, ok? E ele só vai colocar para você os degraus que estão visíveis ao seu processo. Por exemplo, ali embaixo ele não colocou o degrau número 5, não colocou o degrau número 4 e assim por diante. Então ele só representa o que está visível na sua planta, beleza? E também para deixar aqui um item a mais, ok? Vou trazer o identificador de material. Bom, se você acompanhou as nossas aulas aí em relação a materiais, vai ficar um pouco mais fácil de você trabalhar com esse identificador. Se a sua planta não tem materiais, veja a videoaula, ok? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você assistir essa videoaula, para você também acompanhar a criação de materiais. Olha só, dentro aqui do identificador, eu vou encontrar aqui, ó, identificador de material. Isso significa o quê? Que você pode aplicar tanto com pintura ou por camadas. Tanto faz o processo. Basta habilitar o comando, dou um clique em cima da superfície e ele traz compensado grade de revestimento. Vou clicar agora nessa informação aqui, ó, revestimento de laje de concreto. Ou trazendo carpete marrom. Ele traz a sua informação de material. Se você trocar esse material, óbvio que ele vai trocar a informação apresentada no seu desenho. Por exemplo, eu vou trazer aqui no 3D. Esse item de desnível aqui estava como carpete. Eu vou colocar aqui, ó, vamos ver o que eu posso colocar. Ele vai mudar lá no meu 2D. Vou trazer um material novo para vocês. Vou colocar aqui, ó, como ferro flexível. Não tem nada a ver com piso. Apliquei. Volto para o meu pavimento inferior. Ferro fundido flexível. Então, é sempre vinculado. Essa é a vantagem de você trabalhar aí com o Revit. Ele vai estar sempre trabalhando com a parametrização. Alterou um item, ele altera todas as suas funções vinculadas. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Para não deixar essa videoaula muito longa, eu vou encerrar por aqui. Deixar os recadinhos novamente. Se você gostou dessas informações, clique aí no gostei, compartilha, divulguem esses vídeos, porque são aulas gratuitas e ajuda muita gente, ok? Galera, eu quero deixar o meu forte abraço. Muito obrigado a todos e fui!